Um gestor que sabe considerar a singularidade de um profissional, independente da singularidade estar ou não ligada à deficiência, ele tem um profissional que é mais engajado, que entrega mais e que dá mais resultados. Eu converso agora com a Carolina Inharra, que é consultora de inclusão, que percebeu uma lacuna no mercado, no atendimento a pessoas deficientes e também de empresas, e resolveu montar um negócio bem sucedido. Queria saber qual é a principal deficiência nesse segmento das empresas, em atender as pessoas, em receber esse tipo de profissional? A maior dificuldade tem a ver com não saber conviver, não saber lidar, porque não tivemos essa convivência nas nossas formações. Então, a questão da deficiência ainda é um mito, ainda é visto como incapacidade, visto como não produtivo, no mercado de trabalho principalmente. Então, a gente percebe que a maior dificuldade é não entender a falta de informação, que consequentemente gera preconceito e estabelecido em todos os lados. As empresas têm preconceito, as pessoas com deficiência também têm em relação às suas capacidades. Então, acho que a falta de informação é o que resume essa questão de dificuldade mesmo. Vocês fazem um trabalho de orientação a gestores das empresas, principalmente, não é? Sim, a gente faz um trabalho de formação, de cultura de inclusão, e a gente diz que um programa top-down é o que tem mais sucesso, né? Quando a gente tem presidência e diretores envolvidos, comprometidos, para isso eles precisam de informação e de entendimento. A gente precisa preparar os RHs, que geralmente são os condutores dos programas de inclusão, e os gerentes diretos, né, as pessoas que fazem a gestão das pessoas com deficiência que são contratadas, são realmente os principais desenvolvidos, até porque o dia a dia é com eles, né? Então, no dia a dia que a gente desenvolve, retém, faz a carreira de uma pessoa com deficiência, e os gestores, quando estão preparados, fazem isso muito bem e acabam tirando proveito para a sua carreira também. A gente diz que um gestor que sabe considerar a singularidade de um profissional, independente da singularidade estar ou não ligada à deficiência, ele tem um profissional que é mais engajado, que entrega mais e que dá mais resultado, né? Então, a maior parte dos trabalhos que a gente faz na organização estão direcionados para os gestores. E como você começou nesse segmento, né? Atendendo a pessoas, tendo uma maior sensibilidade, até porque passa pela situação, como é que foi? E foi o destino, eu digo que eu empreendi meio que pelo destino. Eu sou educadora física, me formei em educação física e 1 ano depois eu me tornei paraplégica devido a um acidente de moto. Eu trabalhava com ginástica laboral, então eu já tinha uma rotina muito agitada e já atendia as empresas. Eu tive muita sorte, porque a minha gestora acreditou no meu potencial, me convidou para voltar para o trabalho muito rápido, e 1 ano depois eu já estava nas empresas dando aula de novo. Quando eu estava nas empresas, já cadeirante, eu recebia convites para voltar para trabalhar naquela empresa. E convites que não combinavam com o meu perfil, né? Propostas de trabalho que não combinavam com uma educadora física. E eu, assim, inquieta para entender por que esses convites estavam acontecendo, eu descobri que a lei de cotas obriga empresas a contratar. E eu estou contando essa história de 14 anos atrás, quando eu me tornei cadeirante, né? E por conta da lei, os convites vinham, mas bem desalinhados com o meu perfil. Daí eu percebi que a minha história podia ajudar as empresas, porque na minha história consideramos o meu perfil profissional, a minha experiência, a gente considerou o momento que eu estava vivendo, que era um momento de reabilitação. Então, comecei assim, bem... talvez assim, até sem nenhuma intenção de ser um negócio, mas contando a minha história na ginástica laboral. Aí virou uma palestra e virou um negócio. Então, desde 2008 é um negócio mais estruturado. A lei já tem mais tempo, né? Sim, a lei de cotas é de 91.
Porém, ela é a Lei 8.213 de 91, só que ela foi regulamentada em 99. Então, de 91 a 99, não tinha quem fiscalizava, não tinha quais deficiências eram enquadradas na cota. Então, a lei de cotas não rolou nesse tempo, né? Ela não foi cobrada e também não foi executada pelas empresas. A partir de 99 e mais para frente ainda num decreto de 2004 que definiu as deficiências que enquadram para a cota, aí sim a lei de cotas começou a ficar mais forte, a fiscalização mais efetiva e as empresas se movimentando a favor. Então, apesar de existir há 25 anos, efetivamente ela tem aí um pouco mais de uma década. É eficiente essa lei? A gente brinca que é igual a lei da pensão, né? Que para a pessoa física pega quando o pai não paga a pensão. A lei de cotas ela é muito cobrada. As empresas elas realmente são fiscalizadas, elas hoje têm uma fiscalização bem madura e que inclusive orienta as empresas e ajuda as empresas a encontrar um caminho interessante para a inclusão acontecer de forma sustentável, sabe? E a fiscalização é um importante apoiador, né, para que a gente tenha a efetiva inclusão. Carolina, em que aspectos a lei ainda precisaria melhorar? Bom, a lei, ela tem uma questão talvez um pouco exigente demais em relação ao resultado. Então, ela espera que as empresas em pouco tempo consigam cumprir as suas cotas. E independente do tamanho da empresa, porque a cota ela é proporcional, ela é um variável de 2 a 5% de acordo com o número de colaboradores. Mas independente se a empresa tem que contratar 30 ou se ela tem que contratar 3 mil, ela tem isso proporcional ao seu tamanho. Então, é muito difícil estalar os dedos e ter 30 pessoas com deficiência no seu time, né? Então, eu acho que essa questão do tempo, da maturidade da cultura, prejudicaria menos a pessoa com deficiência, porque quando faz de uma hora para outra, as empresas fazem, elas contratam, mas contratam pessoas sem perfil, contratam pessoas que de repente moram muito distante, e aí não tem retenção, não tem desenvolvimento, e o currículo da pessoa com deficiência é manchado, né, muitas vezes por, em pouco espaço de tempo, estar em muitas empresas. Então, acho que essa questão do ajuste mesmo, da forma que a cobrança acontece e também do enquadramento. Então, nem todas as deficiências são enquadradas para a cota, tem um limite, tem os limites que estão definidos no decreto 5296 e tem atualizações, mas algumas outras injustiças talvez poderiam fazer parte, né? Então, quando a gente pensa numa pessoa obesa, ela não é uma pessoa com deficiência, nem para a Organização Mundial da Saúde, então também não tem nem nada ligado ao enquadramento da lei de cotas. Mas são pessoas que sofrem preconceito do mercado de trabalho. Então, talvez teria algumas revisões como exemplo, né, obesidade, mas alguns outros tipos de pessoas com condições que são prejudicadas na hora de buscar um trabalho. Vocês também prestam consultoria para acessibilidade dentro das empresas, além de encaminhar profissionais, não é? Sim, a gente tem um programa estruturado em 4 etapas. Uma etapa conscientiza, é aquela que leva informação. Uma etapa inclui, que traz o profissional com deficiência. A gente busca as pessoas no mercado e também pessoas que não estão trabalhando ainda. E a gente também trabalha a parte de mapear o acesso e verificar a questão tanto física como tecnológica. Tem algumas questões que têm a ver com software para uma pessoa cega trabalhar, tem a ver com acessibilidade. A gente tem um trabalho na terceira etapa que é para reter as pessoas contratadas, então uma pesquisa de acompanhamento é a essência dessa etapa. Então, entender como que as pessoas estão no trabalho, como elas se relacionam com seus gestores, como elas se relacionam com as equipes, como é a entrega da pessoa, a gente faz um mapeamento disso. E aí tem uma etapa de manutenção, que é o momento de manter uma cultura de inclusão implantada. E aí é uma grande sacada quando a empresa consegue atuar nessas 4 etapas, porque ela, primeiro, tem retorno do investimento feito, né? E consegue fazer o programa ser sustentável e passar por anos e por outras pessoas que vão mudando na empresa, e aí o programa continua como processo. O que te causa mais satisfação no seu trabalho? Eu acredito que o meu trabalho, ele faz como se eu fizesse sentido para mim, a minha condição.
Então, acho que ele me conforta em relação à condição que eu vivo, porque é um propósito e muda, impacta a vida positivamente de tantas pessoas. Eu consigo entender por que eu vivo assim, sabe? Por que eu sou cadeirante. Acho que me faz entender, me conforta. Planos para o futuro? Ai, a gente sempre tem. Eu penso em muita coisa, assim, eu fico pensando naqueles que não conseguem trabalho, eu fico pensando ou porque a deficiência é muito severa, ou porque a condição de vida, de repente, impactou em alguma área, né? É muito comum a gente ter pessoas com restrições financeiras impactadas no ingresso ao trabalho. Então, acho que um sonho de ter um instituto que possa oferecer um desenvolvimento de comportamento mesmo, tanto financeiro como um desenvolvimento de comportamento para o trabalho, para que a pessoa com deficiência tenha mais chances na hora de concorrer para uma oportunidade. Carolina, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pela entrevista. Espero que seja a primeira de muitas outras para a Educascope TV. Obrigada, valeu. Luciene Miranda para a Educascope TV.